O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 182. Krishna, Narada e Markandeya vão todos até os Pandavas. Markandeya fala sobre os atos dos homens e os resultados neste mundo e no seguinte. Vaisampayana disse, ó filho de Kuru, eles, Yudhishthira e os outros, tendo alcançado a floresta de Kamyaka, foram recebidos com hospitalidade por hostes de santos e eles viveram lá junto com Krishna. E enquanto os filhos de Pandu estavam residindo em segurança naquele local, muitos brahmanes chegaram para visitá-los. E certo brahmane disse, ele, o amigo querido de Arjuna, de braços poderosos e possuidor de autocontrole, descendente de Sura, de intelecto elevado, virá, pois, ó principais dos descendentes de Kuru, Hari sabe que vocês chegaram aqui. Pois Hari sempre deseja vê-los e sempre procura o seu bem-estar. E Markandeya, que viveu muitos anos dedicado a grandes austeridades, dado ao estudo e penitência, virá brevemente e os encontrará. E no mesmo momento em que ele estava proferindo essas palavras, lá foi visto Krishna, chegando lá sobre um carro ao qual estavam unidos os cavalos Saivya e Sugriva. Ele, o melhor daqueles que viajam em carros, estava acompanhado por Satyabhama, semelhante a Indra por Sashi, a filha de Pulaman. E o filho de Devaki chegou, desejoso de ver aqueles mais virtuosos dos descendentes de Kuru. E o inteligente Krishna, tendo descido do carro, prostrou-se, com prazer no coração, perante o rei virtuoso, da maneira prescrita, e também perante Bhima, aquele principal dos homens poderosos. E ele prestou seus respeitos a Daumya, enquanto os irmãos gêmeos se prostraram a ele. E ele abraçou Arjuna de cabelo encaracolado, e falou palavras de consolo para a filha de Drupada. E o descendente do chefe da tribo da Zara, aquele castigador de inimigos, quando viu o querido Arjuna se aproximar dele, tendo-o visto depois de um longo tempo, abraçou-o repetidas vezes. E assim Satyabhama também, a amada consorte de Krishna, abraçou a filha de Drupada, a querida esposa dos filhos de Pandu. Então aqueles filhos de Pandu, acompanhados por sua esposa e sacerdotes, prestaram seus respeitos a Krishna, cujos olhos pareciam o lótus branco, e o cercaram por todos os lados. E Krishna, quando reunido com Arjuna, o filho de Pritha, o ganhador de riquezas e o terror dos demônios, assumiu uma beleza comparável à de Shiva, o Senhor magnânimo de todos os seres criados, quando ele, o Senhor poderoso, está reunido com Kartikeya seu filho. E Arjuna, que portava um ornamento circular sobre a cabeça, fez um relato do que aconteceu a ele na floresta para Krishna, o irmão mais velho de Gada. E Arjuna perguntou, dizendo, como está Subhadra, e seu filho Abhimanyu? E Krishna, o matador de Madhu, tendo prestado seus respeitos da forma prescrita para o filho de Pritha, e para o sacerdote, e sentando-se com eles lá, falou para o rei Yudhishthira, em palavras de louvor. E ele disse, ó rei, a virtude é preferível à conquista de reinos, isto é, de fato, a prática de austeridades. Por você que tem obedecido com sinceridade e franqueza ao seu dever prescrito foram ganhos ambos, este mundo e aquele por vir. Primeiro você estudou, enquanto realizava deveres religiosos, tendo adquirido de uma maneira apropriada toda a ciência de armas, tendo ganhado riqueza por seguir os métodos prescritos para a casta militar, você tem celebrado todos os ritos sacrificais consagrados pelo tempo. Você não se deleita em prazeres sensuais, você não age, ó Senhor de homens, por motivos de divertimento, nem se desvia da virtude por cobiça por riquezas, é por isso que você é chamado de rei virtuoso, ó filho de Pritha. Tendo obtido reinos e riquezas e meios de divertimento, o seu principal prazer é a caridade e veracidade e prática de austeridades, ó rei, e fé e meditação e clemência e paciência.
Quando a população de Kurujangala viu Krishna ultrajada na sala de reuniões, quem exceto você mesmo poderia tolerar aquele comportamento, ó filho de Pandu, o qual era tão repugnante para a virtude e o costume? Sem dúvida, dentro de pouco, você governará os homens de uma maneira louvável, tendo todos os seus desejos realizados. Aqui estamos nós preparados para castigar os Kurus, logo que a estipulação feita por você seja completamente realizada. E Krishna, o mais notável da tribo da Zara, então disse a Daúnia e Bhima e Yudhishthira, e os gêmeos e Krishna, quão venturoso que por sua bênção Arjuna, o portador do diadema, tenha chegado depois de ter adquirido a ciência de armas. E Krishna, o líder da tribo da Zara, acompanhado por amigos, igualmente falou para Krishna, a filha de Yajnasena, dizendo: quão venturoso que você esteja reunida, ilesa e segura, com Arjuna, o ganhador de riquezas. E Krishna também disse: ó Krishna, ó filha de Yajnasena, aqueles seus filhos estão dedicados ao estudo da ciência de armas, são bem educados e se comportam no padrão, ó Krishna, de seus amigos virtuosos. Seu pai e seus irmãos lhes oferecem um reino e territórios, mas os garotos não encontram alegria na casa de Drupada, ou na dos seus tios maternos. Indo com segurança para a terra dos Anartas, eles têm o maior prazer no estudo da ciência de armas. Seus filhos entraram na cidade dos Vrishnis e tiveram uma simpatia imediata pelas pessoas lá. E como você os ensinaria a se comportarem, ou como a respeitada Kunti faria, assim Subhadra os instrui de uma maneira vigilante. Talvez ela seja ainda mais cuidadosa com eles. E, ó Krishna, como o filho de Rukmini é o preceptor de Aniruddha, de Abhimanyu, de Sumita, e de Banu, da mesma maneira ele é o preceptor e o refúgio dos seus filhos também. E um bom preceptor, ele ininterruptamente dá a eles lições no manejo de massas e espadas e escudos, em mísseis e nas artes de dirigir carros e de montar cavalos, sendo corajoso. E ele, o filho de Rukmini, tendo dado uma instrução muito boa para eles, e tendo ensinado a eles a arte de usar várias armas de uma maneira apropriada, tem satisfação nos atos valorosos de seus filhos, e de Abhimanyu, ó filha de Drupada. E quando seus filhos saem em busca de esportes ao ar livre, cada um deles é seguido para lá por carros e cavalos e veículos e elefantes. E Krishna disse ao rei virtuoso, Yudhishthira, os lutadores da tribo da Zara, e os Kukuras, e os Andakas, que esses, ó rei, se coloquem sob o teu comando, que eles realizem o que tu quiseres deles. Ó Senhor de homens, que o exército da tribo de Madus, irresistível como o vento, com seus arcos e liderados por Balarama cuja arma é o arado, que aquele exército, equipado para a guerra, consistindo em cavaleiros e soldados de infantaria e cavalos e carros e elefantes, se prepare para cumprir a tua ordem. Ó filho de Pandu! Leva Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, o mais vil dos homens pecaminosos, junto com seus seguidores e sua hoste de amigos, para o caminho tomado pelo Senhor de Saúba, o filho da terra. Você, ó soberanos de homens, tem toda a liberdade para aferrar-se àquela estipulação que foi feita na sala de reuniões, mas deixe que a cidade de Hastina seja preparada para você, quando a tropa hostil tiver sido morta pelos soldados da tribo da Zara. Tendo vagado à vontade em todos aqueles locais para onde você queira ir, tendo se livrado da sua angústia e se livrado de todos os seus pecados, você alcançará a cidade de Hastina, a cidade bem conhecida situada no meio de um território excelente. Então o rei magnânimo, conhecendo o ponto de vista tão claramente anunciado por Krishna, aquele melhor dos homens, e tendo elogiado o mesmo, e tendo deliberado, falou assim com palmas unidas a Keshava: ó Keshava, sem dúvida tu és refúgio dos filhos de Pandu, pois os filhos de Pandu têm seu protetor em ti. Quando chegar a hora, não há dúvida de que tu farás todo o trabalho agora mencionado por ti, e até mais do que isso. Como prometido por nós temos passado todos os 12 anos em florestas isoladas.
ó Keshava, tendo da maneira prescrita completado o período para viver não reconhecidos, os filhos de Pandu se refugiarão em ti. Essa deve ser a intenção daqueles que se associam contigo, ó Krishna. Os filhos de Pandu não se desviam do caminho da verdade, pois os filhos de Prita com sua caridade e sua piedade com seu povo e suas esposas e com seus parentes têm em ti seu protetor. Vaisampayana disse, ó descendente de Bharata, enquanto Krishna, o descendente dos Vrishnis, e o rei virtuoso estavam assim conversando, apareceu lá então o santo Markandeya, experiente na prática de penitências. E ele tinha visto muitos milhares de anos de vida, tinha alma virtuosa, e era dedicado a grandes austeridades. Sinais de velhice ele não tinha nenhum, e ele era imortal, e dotado de beleza e generosidade e muitas qualidades boas. E ele parecia alguém de apenas 25 anos de idade. E quando o santo idoso, que tinha visto muitos milhares de anos de vida, chegou, todos os Brahmanes prestaram seus respeitos a ele, e assim fez Krishna junto com o filho Pandu. E quando aquele santo sapientíssimo, assim honrado, tomou o seu lugar de uma maneira cordial, Krishna dirigiu-se a ele, de acordo com os intentos dos Brahmanes e dos filhos de Pandu, desta maneira. Os filhos de Pandu, e os Brahmanes reunidos aqui, e a filha de Drupada, e Satyabhama, igualmente eu mesmo, estamos todos ansiosos para ouvir as tuas palavras excelentíssimas, ó Markandeya. Descreve para nós as histórias sagradas, dos acontecimentos dos tempos passados, e as regras eternas de conduta virtuosa pelas quais são guiados reis e mulheres e santos. Vaisampayana continuou, quando eles tinham todos tomado seus assentos, Narada também, o santo divino, de alma purificada, chegou em uma visita aos filhos de Pandu. A ele também, então, de grande alma, todos aqueles homens principais de intelecto superior honraram da forma prescrita, por oferecerem água para lavar seus pés, e a oblação bem conhecida chamada Árghya. Então o santo divino, Narada, sabendo que eles estavam prestes a ouvir o discurso de Markandeya, expressou seu consentimento para o arranjo. E ele, o imortal, sabendo que seria oportuno, disse sorridente, ó santo da casta Brahmane, fale o que você estava prestes a falar aos filhos de Pandu. Assim abordado, Markandeya, dedicado a grandes austeridades, respondeu, esperem um momento. Muito será narrado. Assim abordados, os filhos de Pandu, junto com aqueles 2 vezes nascidos, esperaram um momento, olhando para aquele grande santo, brilhante como o sol do meio-dia. Vaisampayana continuou, o filho de Pandu, o rei da tribo Kuru, tendo observado que o grande santo estava disposto a falar, questionou-o com a intenção de sugerir os tópicos de conversação, dizendo, você que é antigo em idade, conhece os feitos de deuses e demônios, e santos ilustres, e de todos os majestosos. Nós o consideramos digno de ser adorado e honrado, e nós ansiamos por muito tempo pela sua companhia. E aqui está este filho de Devaki, Krishna, que veio a nós em uma visita. Na verdade, quando eu olho para mim mesmo, afastado da felicidade, e quando eu vejo os filhos de Dhritarashtra, de vida má, prosperando de todas as maneiras, surge em mim a ideia de que é o homem que faz todas as ações, boas ou más, e que é ele que desfruta dos resultados que as ações produzem. Como então é Deus o agente? E, ó o melhor daqueles que são proficientes no conhecimento de Deus, como é que as ações dos homens o seguem? Isso é neste mundo. Ou é em alguma existência subsequente? E, ó o melhor dos homens justos entre os 2 vezes nascidos, de que maneira um ser animado encarnado é enlaçado por seus atos bons e maus que o procuram? Isso é depois da morte. Ou é neste mundo? E, ó descendente de Brigu, o que nós experimentamos neste mundo é o resultado das ações desta mesma vida. Ou as ações desta vida darão frutos no mundo por vir. E onde as ações de um ser animado que está morto encontram seu lugar de descanso? Markandeya disse, ó o melhor daqueles que podem falar, essa pergunta é apropriada para ti, e é justamente o que deveria ser.
Tu sabes tudo o que há para saber. Mas tu estás fazendo essa pergunta simplesmente por causa da formalidade. Aqui eu te responderei. Ouve-me com a mente atenta, quanto a como neste mundo e naquele porvir um homem experimenta felicidade e tristeza. O Senhor dos seres nascidos, Ele mesmo surgido antes de todos, criou, para todos os seres incorporados, corpos que eram imaculados, puros, e obedientes a impulsos virtuosos, ó o mais sábio dos descendentes de Kuru. Os homens antigos tinham todos os seus desejos realizados, eram dados a modos louváveis de vida, falavam a verdade, eram religiosos e puros. Todos eram iguais aos deuses, podiam ascender ao céu à vontade, e podiam voltar novamente, e todos passavam de um lugar para outro à vontade. E eles tinham sua morte e sua vida também sob o seu próprio controle, e tinha poucos sofrimentos, não tinham medo, e tinham seus desejos realizados. E eles estavam livres de incômodos, podiam visitar os deuses e os santos magnânimos, sabiam de cor todas as regras virtuosas, eram autocontrolados e livres de inveja. E eles viviam por muitos milhares de anos e tinham muitos milhares de filhos. Então no decorrer do tempo eles vieram a ser restringidos a andar somente sobre a superfície da terra, dominados por luxúria e ira, dependentes para a subsistência de mentiras e truques, subjugados pela cobiça e insensatez. Então aqueles homens pecaminosos, quando desencarnados, por causa de seus atos injustos e profanos, iam para o inferno de uma maneira tortuosa. Repetidas vezes eles eram atormentados, e, repetidas vezes eles começavam a arrastar sua existência miserável neste mundo admirável. E seus desejos não eram realizados, os objetivos não cumpridos, e seu conhecimento tornou-se inútil. E seus sentidos estavam paralisados e eles se tornaram receosos de tudo e a causa dos sofrimentos de outras pessoas. E eles eram geralmente marcados por atos maus, e nascidos em famílias inferiores, eles se tornaram maus e afligidos por doenças, e o terror de outros. E eles se tornaram de vida curta e pecaminosos e colhiam os frutos de seus atos terríveis. E cobiçando tudo eles se tornaram ímpios e indiferentes em mente, ó o filho de Kunti. O destino de cada criatura depois da morte é determinado por suas ações neste mundo. Tu me perguntaste onde este tesouro de ações dos sábios e dos ignorantes permanece, e onde eles desfrutam dos resultados dos seus atos bons e maus. Ouve as regras sobre esse assunto. O homem com seu corpo sutil original criado por Deus armazena um grande estoque de virtude e vício. Depois da morte ele abandona seu frágil corpo exterior e nasce imediatamente outra vez em outra ordem de seres. Ele nunca permanece inexistente por nenhum único momento. Em sua nova vida as suas ações o seguem invariavelmente como sombra e, frutificando, tornam seu destino feliz ou miserável. O homem sábio, por seu discernimento espiritual, sabe que todas as criaturas estão determinadas a um destino imutável pelo Destruidor e que são incapazes de resistir à fruição de suas ações em sorte boa ou má. Esse, ó Yudhishthira, é o destino de todas as criaturas mergulhadas em ignorância espiritual. Agora ouve sobre o caminho perfeito alcançado por homens de percepção espiritual elevada. Tais homens têm grande virtude ascética e são versados em todos os escritos profanos e sagrados, diligentes em realizar suas obrigações religiosas e devotados à verdade. E eles prestam homenagem devida aos seus preceptores e superiores e praticam yoga, são perdoadores, continentes e enérgicos e devotos e são geralmente dotados de todas as virtudes. Pela conquista das paixões, eles são quietos mentalmente. Pela prática de yoga, eles ficam livres de doença, medo e tristeza, eles não são inquietos em mente. No decorrer do nascimento, maduro ou prematuro, ou enquanto abrigados no útero, em todas as condições, eles com olhos espirituais reconhecem a relação da sua alma com o Espírito Supremo. Esses rishis de grande mente de conhecimento positivo e intuitivo, passando por esta arena de ações, voltam novamente para a residência dos celestiais.
Os homens, ó rei, alcançam o que eles têm por consequência da graça dos deuses, do destino ou das suas próprias ações. Não penses de outra maneira. Ó Yudhishthira, eu considero como o maior bem aquele que é considerado assim neste mundo. Alguns obtêm felicidade neste mundo, mas não no seguinte. Outros obtêm no seguinte, mas não neste. Alguns, além disso, obtêm felicidade neste assim como no mundo seguinte, e outros nem aqui nem no mundo seguinte. Aqueles que têm riqueza imensa brilham todos os dias com corpos bem enfeitados. Ó matador de inimigos poderosos, sendo viciados em prazeres carnais, eles desfrutam de felicidade só neste mundo, mas não no próximo. Mas aqueles que são dedicados a meditações espirituais e ao estudo dos Vedas, que são diligentes em ascetismo, e que debilitam a energia de seus corpos por realizarem seus deveres, que subjugam suas paixões, e que se abstêm de matar qualquer ser animado, aqueles homens, ó matador de teus inimigos, obtêm felicidade no próximo mundo, mas não neste. Aquele que primeiro vive uma vida piedosa e adquire riqueza virtuosamente no tempo devido e então se casa e realiza sacrifícios, obtém felicidade neste e no mundo seguinte. Aqueles homens tolos, porém, que não adquirem conhecimento, nem são empenhados em ascetismo ou caridade, ou a aumentar a sua espécie, ou em realizar os prazeres e diversões deste mundo, não obtêm felicidade nem neste nem no mundo seguinte. Mas todos vocês são proficientes em conhecimento e possuidores de grande poder e força e energia divinas. Para o extermínio dos maus e para servir aos propósitos dos deuses, vocês vieram do outro mundo e tomaram nascimento neste. Vocês, que são tão valentes, e dedicados ao ascetismo, exercícios de autodomínio, e ritos religiosos, e que gostam do esforço, depois de terem realizado grandes feitos e gratificado os deuses e rishis e os pitris, finalmente no devido tempo alcançarão por suas próprias ações a região suprema, a residência de todos os homens virtuosos. Ó ornamento da linhagem de Kuru, que dúvidas não cruzem a tua mente por causa desses teus sofrimentos, pois essa aflição é para o teu bem. Capítulo 183. A grandeza dos Brahmanes. Vaisampayana continuou, os filhos de Pandu disseram a Markandeya de grande alma, nós ansiamos por ouvir sobre a grandeza dos Brahmanes. Nos fale disso. Assim pedido, o venerável Markandeya, de virtude austera e energia espiritual elevada, e proficiente em todos os departamentos de conhecimento, respondeu, um príncipe jovem, belo e de membros fortes da tribo dos Ayayas, um conquistador de cidades hostis, uma vez saiu para caçar. E enquanto vagueava na selva de árvores grandes e moitas de erva ele viu, à distância não grande dele, um muni com a pele de um antílope preto como seu traje superior, e matou em lugar de um veado. Atormentado pelo que tinha feito, e com seus sentidos paralisados pela angústia, ele dirigiu-se à presença dos mais eminentes dos chefes Ayaya. O príncipe de olhos de lótus relatou para eles os detalhes. Ao ouvirem o relato, ó meu filho, e vendo o corpo do Muni que subsistia de frutas e raízes, eles ficaram muito aflitos em mente. E eles todos saíram perguntando aqui e ali, conforme prosseguiam, quanto a filho de quem o Muni poderia ser. E eles logo depois alcançaram o eremitério de Arishtaneni, filho de Kasyapa. E saudando aquele grande Muni, tão constante em austeridade, todos eles permaneceram em pé, enquanto o Muni, de sua parte, se ocupava com sua recepção. E eles disseram ao Muni ilustre, por um capricho do destino, nós deixamos de merecer as tuas boas-vindas. De fato, nós matamos um Brahmane. E o Rishi regenerado disse a eles, como um Brahmane veio a ser morto por vocês, e onde ele está? Que todos vocês testemunhem o poder das minhas práticas ascéticas. E eles, tendo relatado para ele como tudo tinha acontecido, retornaram, mas não encontraram o corpo do Rishi morto no local onde eles o tinham deixado. E tendo procurado por ele, eles voltaram, envergonhados e privados de toda percepção, como em um sonho.
E então, o alto conquistador de cidades hostis, o Munitarksha dirigiu-se a eles, dizendo: ó príncipes, seria este o Brahmane do seu assassinato? Este Brahmane, dotado de talentos ocultos, de exercícios espirituais, e, de fato, meu filho. Vendo aquele rishi, ó Senhor da Terra, eles foram tomados pelo espanto. E eles disseram: que maravilha! Como os mortos veem a vida outra vez. É o poder da sua virtude austera pelo qual ele tornou a viver. Nós almejamos saber, ó Brahmane, se, de fato, isso puder ser divulgado. A eles ele respondeu: a morte, ó senhores de homens, não tem poder sobre nós. Eu lhes direi a razão brevemente e inteligivelmente. Nós realizamos os nossos próprios deveres sagrados, portanto, não temos medo da morte. Nós falamos bem dos Brahmanes, mas nunca pensamos nenhum mal deles, portanto a morte não tem terror para nós. Entretendo nossos convidados com comida e bebida, e nossos dependentes com abundância de comida, nós então compartilhamos do que resta, portanto não temos medo da morte. Nós somos pacíficos e austeros e caridosos e indulgentes e gostamos de visitar santuários sagrados, e vivemos em lugares sagrados, portanto não temos medo da morte. E nós vivemos em lugares habitados por homens que têm grande poder espiritual, portanto a morte não tem horror para nós. Eu lhes disse tudo resumidamente. Voltem agora todos juntos, curados de toda a vaidade mundana. Não tenham medo do pecado. Dizendo que assim seja. Ó o principal descendente da linhagem de Bharata, e saudando o grande Muni, todos aqueles príncipes voltaram alegremente para seu país.